Hoje nós vamos falar sobre não se distraia com as vozes contrárias. Mateus 20, 30. Jesus estava passando, tinha 2 cegos, e eles escutam falar que era Jesus que ia passando. E aí o que eles fazem? Começam a gritar pedindo para Jesus os ouvir. E a palavra diz em Mateus 20, 30. E eis que ao escutar que Jesus ia passando, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho gritaram, dizendo: Senhor nosso, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E as multidões, presta atenção que o ouro está aqui, e as multidões os repreendiam para que guardassem silêncio. Mas eles elevavam mais a voz e diziam: Senhor nosso, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus se deteve e, chamando-os, lhes perguntou: Que desejais que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor nosso, que nossos olhos sejam abertos. Tendo Jesus misericórdia deles, lhes tocou os olhos, e naquele instante lhes foram abertos os seus olhos e o seguiram. Eita! O que me chamou atenção nesse texto, e foi por isso que eu trouxe essa mensagem hoje. No versículo 31 diz: E as multidões os repreendiam para que guardassem silêncio. Enquanto aqueles homens estavam gritando, clamando por um milagre, a multidão que estava em volta tentou calar eles. Porque se eles ficassem calados, simplesmente não teriam sido notados, simplesmente não teriam recebido aquela bênção. Mas o posicionamento deles foi o quê? Não se importar com as vozes contrárias e permanecer clamando para aquele que podia fazer o milagre. Então, a perseverança deles em continuar buscando e não dar ouvidos para o que a multidão ao redor estava falando, fez com que eles acessassem o receber do milagre. Então, a gente tem que focar muito nisso. Toda vez que a gente está muito próximo de receber um grande milagre, vozes contrárias vão se levantar. E a principal delas é na nossa própria mente. A nossa própria mente vai jogar contra nós, digamos assim. Porque essa multidão de pessoas aqui, a gente pode trazer para um lado das multidões de pensamentos intrusivos que o inimigo vai tentar colocar na nossa cabeça, para que a gente desanime e pare de clamar para aquele milagre que a gente sabe que Jesus pode fazer. Então, não dê atenção para o que a multidão está falando, mas continue clamando ao Senhor o milagre que você quer. E você vai receber se você permanecer clamando até que Ele te dê atenção. Isso é muito importante. E não é só nesse versículo que fala sobre isso. Em um outro versículo que eu até tinha conversado com uma amiga hoje é o de Neemias. Neemias também, gente, é poderoso. Neemias 6:1. Neemias foi um homem que Deus levantou para reconstruir os muros de Jerusalém. Obrigada, André! E Neemias, quando ele descobriu o que tinha acontecido com Jerusalém, que Jerusalém estava destruído, que os muros estavam destruídos, ele ficou muito comovido. Ele jejuou e foi buscar em Deus o que fazer diante daquela situação. E ele sentiu de Deus um chamado. Ligada, Manuel, Deus abençoe. Ele sentiu de Deus um chamado para reconstruir os muros. Então Neemias, ele se pôs à disposição e foi para reconstruir o muro. E aí o que acontece? Lá em Neemias 6:1 está escrito assim: E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reconstruído a muralha, apesar de que aquele tempo ainda não havíamos instalado os portões das portas. Então Sambalate e Tobias me enviaram uma mensagem dizendo: Vem, vamos acampar juntos, como tropas na Campinas. Mas na realidade eles planejavam nos causar dano. Então eu lhes enviei um mensageiro e lhes disse: Estou fazendo uma grande obra, não posso ir. Aqui Neemias estava muito esperto, ele estava muito. E o que aconteceu? Aqueles enviados do inimigo, que foi enviado para distrair ele do propósito que era reconstruir os muros, mandaram chamar ele. E sabe o que ele falou? Eu não vou, porque vocês são distração. Vocês são distração e vocês vão me atrapalhar no que eu estou fazendo. E ele simplesmente não foi. E por várias vezes essas mesmas pessoas tentaram distrair Neemias do seu propósito. E Neemias disse não. Depois desse mesmo povo se levantou para guerrear contra eles. Neemias fez o quê? Nós vamos guerrear sim, mas vai ser uma mão na espada e o outro no muro. Eles guerrearam e reconstruíram o muro. Ele não abriu mão de cumprir aquilo que ele precisava fazer. E isso mostra um foco muito grande. Porque se a gente foca no objetivo, se a gente foca no milagre que a gente quer viver, a gente não para ouvir as vozes contrárias. Que por vezes vai ser pessoas, por vezes vai ser a nossa própria mente, por vezes vai ser a nossa própria limitação, nossa mente é escassa, vai ser os nossos modelos de pensamento. Mas se a gente focar no que a gente precisa em Cristo Jesus, no milagre, se eu preciso de uma cura, eu vou focar nesse aqui. Ah, mas Jesus não vai te curar, não. Eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber que Ele pode me curar. E eu vou continuar gritando, eu vou continuar clamando até que Ele me cure. E se Ele não me curar, tudo bem, mas a minha parte eu vou fazer, que é pedir, que é clamar, que é se mostrar para Ele, chamar a atenção dEle. E a gente vê isso em outras passagens também.
Em Marcos 5,35, fala do milagre que Jesus fez com a filha de Jairo. Quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, chegaram os amigos do pai da menina e falaram que a menina já tinha ido. E falaram, não incomodem mais o mestre, porque já não tem nada o que se fazer. Só que o mestre falou o quê? Não deu ouvido a eles. Vamos fazer o que temos que fazer. E mesmo com a breve surgimento ali da mulher do fluxo de sangue, o foco permaneceu em ir lá, ver a filha de Jairo. Mesmo já tendo a notícia de que ela já tinha se ido, o pai dela confiou. E eu penso que talvez enquanto Jesus estava ali, né, na questão do milagre da mulher do fluxo de sangue, talvez ele tenha ficado, né, afoito, será que vai dar tempo, será que não vai? Mas ele teve perseverança e ele foi com Jesus para casa dele, mesmo depois assim de talvez a esperança carnal nossa já teria ido pro beleléu, ele foi para casa e ele viu o milagre de Jesus acontecer. Porque ele perseverou. Porque talvez se ele tivesse falado, não, Jesus, deixa quieto. Ou se ele tivesse ido embora enquanto Jesus falava com a mulher do fluxo, talvez ele tinha perdido a bênção. E por muitas vezes, e eu estava pensando nisso hoje, a gente perde a nossa bênção por falta de posicionamento. Por falta de realmente querer algo. Por falta realmente de clamar ao Senhor. De pedir para Ele genuinamente, com o coração quebrantado, realmente confiando, tendo fé. E talvez ele tenha sido uma prova para o pai para Jairo. Porque permanecer esperando e confiando que ia dar tempo, confiando que ia dar certo. E a gente vê isso também com Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus, Lázaro já está bem ruim. Jesus demora para ir, Lázaro se vai. Eles enterram Lázaro. E quando Jesus chega lá, elas dizem o quê? Não, Jesus, já faz 4 dias que ele está aí, já está podre, já está fedendo. Por mais que elas não creram, elas desistiram do milagre ali. Mas Jesus ia fazer o milagre da mesma maneira. Porque não era só para edificar ela, mas para edificar um monte de gente que ao ver aquilo, ia crer nele. Então vai ter milagres que, por mais que a gente já tenha desistido dele, Jesus vai fazer, para que outras pessoas sejam edificadas através desse milagre. Mas tem outros que a gente só vai receber se a gente realmente continuar buscando. Amém? Forte, né? Então, não se distraia. Nem com a sua própria mentalidade, nem com os pensamentos intrusivos que o inimigo vai tentar lançar, nem com as pessoas que talvez vão ser, e muito provavelmente as que você mais ama, as que estão mais perto. Não se distraia. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil. Mas se a gente manter os olhos em Jesus, a gente não afunda. Amém? Em Hebreus 12:1 fala, corramos com perseverança, olhando firmes para Jesus. Olhando firmes para Jesus. Se a gente olha para Ele, para o seu poder, para a sua glória, nada é impossível. Mas se a gente olhar para as nossas limitações, a gente não vai ver milagre nenhum. Porque nós de nós mesmos nada podemos. Por isso que nossos olhos têm que estar fitos nele, na capacidade dele, no poder dele. Porque nele somos mais que vencedores.